A segunda vinda de Cristo é iminente. Tão certa quanto a primeira e quão é verdadeira a palavra de Deus é a segunda vinda de Cristo. Em Atos, capítulo 1, versículos 10 a 11, lemos: E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A segunda vinda de Cristo é a essência, o ponto alto da fé cristã. Ela representa o cumprimento das promessas de Deus sobre o futuro do homem. Ela nos move à vigilância e fidelidade a Deus. Toda a Bíblia a ela se refere, sendo mencionada, conforme estudiosos, 318 vezes no Novo Testamento. Ela é mais citada no Velho Testamento que no Novo Testamento, constando referências a ela em 1527 versículos. Conforme Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, se não houvesse ressurreição dos mortos e segunda vinda de Cristo, seríamos as mais infelizes dentre todas as criaturas. A segunda vinda de Cristo é a base da fé cristã. Sem ela, a pregação cristã e a fé seriam inúteis, porque sem a segunda vinda de Cristo, sua mensagem estaria vazia e os cristãos, em seus pecados, estariam irremediavelmente perdidos. Qual seria o propósito do sofrimento e tribulações enfrentados pelos cristãos sem ela? Nenhum. Avisar a humanidade sobre o retorno de Cristo para julgar o mundo e buscar a sua igreja é a obra mais importante dos cristãos. Eis alguns exemplos de referências bíblicas a respeito da segunda vinda de Jesus. Salmos, capítulo 2, versos 1 a 9. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas amarras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles.
Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Salmos 50, versículos 1 a 5. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Direi aos gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isaías capítulo 9, versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Deus e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías capítulo 11, versículos 10 a 12. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elã e de Sinar, e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Isaías, capítulo 66, versículo 15. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros com um tovelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra.
Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Ezequiel capítulo 37, versículos 21 e 22. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e eu os congregarei de todas as partes, e os levareis à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Para não ficar por demais extensa esta exposição, citarei referências que são relativas à segunda vinda de Jesus. Daniel capítulo 2, versículos 44 a 45. Daniel capítulo 7, versículo 14. Joel capítulo 3, versículos 9 a 16. Miqueias capítulo 4, versos 1 a 4 e 7. Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 7. Zacarias, capítulo 2, versículos 10 a 12. Zacarias, capítulo 6, versículos 12 a 13. Zacarias, capítulo 12, versículo 10 e capítulo 13, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículos 2, 3 e capítulo 4, versículo 2. Além de muitas outras registradas no Novo Testamento a respeito da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo será conforme como a descreve a Bíblia: pessoal, física, visível, repentina, gloriosa e triunfante. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, lemos: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Os sinais, todos preditos por Jesus Cristo sobre a sua segunda vinda, estão por todos os lados à nossa volta. Estão por todos os lados à nossa volta, cada vez mais intensos e frequentes, apontando para a sua iminente vinda. Jamais uma profecia bíblica que chegou ao seu tempo de cumprimento deixou de se cumprir. Assim, deixo as questões. Você tem olhos para ver e ouvidos para ouvir? Você está preparado? Ainda há tempo. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.